Bom, meu nome é Michele, eu sou mãe de João Rafael. João Rafael tem 3 anos e 5 meses. Eu sou enfermeira e sou mãe pâncreas. Isso Meu nome é aí. Fábio, eu sou pai pâncreas, sou pai do João, marido da Michele e eu sou dentista de formação. Então, eu vou E, perguntar a vocês, conta pra gente aí, tem quanto tempo que ele abriu o diagnóstico, com que idade vocês descobriram e como foi? bom, o João, ele abriu o diagnóstico, ele estava com 1 ano e 9 meses. Foi no carnaval do ano passado. Então, foi mais ou menos uma semana antes. Na realidade, ele já devia estar começando a apresentar o sintoma, mas eu não percebi, a gente não percebeu. Então, a gente estava de fevereiro para março, ou seja, Rio de Janeiro, né? Fevereiro, aquele sol escaldante. Então, o João ele começou a beber muita água, uma semana mais ou menos antes do diagnóstico, bebendo muita água e fazendo muito xixi. Na época, ele ainda usava fralda. E mamando muito. Ele mamava no peito. Ele mamava muito, sempre mamou muito. Fisiológico, assim, tá sol, Sim, muito sim, sol, a um gente pouco de sempre. criança, bebe muita água. Bebe muita água, essa água tem que ir para um lugar, faz muito xixi. Então, até aí tudo bem, assim, né? É. Normal, não tem nada demais. E assim, a gente não, assim, não maldou, né? Ficamos, bom, tá bom. E aí começou, uma semana antes do carnaval, ele já começou a ficar um pouquinho mais prostrado. Ele não estava querendo comer comida, mas continuava mamando, continuava bebendo água, não vomitou em nenhum momento. Aí eu liguei para pediatra, a gente ligou para É, pediatra e falou, Fábio, pede para a médica pedir um exame de urina, pode ser o início de uma infecção urinária, vamos fazer por desencargo. Quando fez, aí veio aquelas quatro quatro cruzes, aquela marcação de glicose glicose no sangue, na urina. na urina, e aí o médico virou e falou pra gente. O médico da emergência falou assim: olha, pode ter dado algum erro. Vamos furar o dedinho dele, vamos fazer o Dex para ver quanto é que tá. Aí furou o dedinho, né? Aí eu olhando assim, aí veio assim, 400 e alguma coisa. 498, nunca mais esqueço. Aí eu 498. fiquei olhando assim pro glicosímetro, aí tipo assim, a mãe, né? A mãe já tomou conta do ser, viajou já, né? Já não tava mais ali. E a profissional de saúde olhando assim, tá alto, né? Eu fiquei em dois paralelos, assim. Alto. E aí o médico virou pra gente quando ele viu, ele, é diabetes, tá? Seu filho tem diabetes. E sabe quando você recebe a pessoa, seu filho tem diabetes? Aí eu falei, olha só, mas não tem não, eu trouxe ele, não tinha nada. Protocolo de, protocolo de más notícias zero para ele, né? É sério. Aí eu falei, olha só, aí a vontade da não, mas ele não tinha, eu trouxe ele não tinha diabetes. Então ele pegou aqui a diabetes. Ele foi ali na Pegou. recepção, se contaminou com essa tal da diabetes. Porque era muito surreal, assim, né? A gente É, assimilar isso. porque assim, na faculdade de enfermagem, pelo menos quando eu fiz, eu tenho o quê? Mais de 10 anos de formada. Eu não passei por diabetes tipo 1, a gente passa por diabetes tipo 2. Né? A gente estuda, a gente vai no posto de saúde, a gente vê os velhinhos lá fazendo, né, ponta de dedo, ganhando. Mas assim, diabetes tipo 1 passa assim, é o que dá na infância, ponto. Tchau, vamos pro 2. Então a É, gente fica é. assim, né? Não, e a E gente, Isso. eu na Udop, então, a gente só fala assim, ó, é aquela da insulina ou a normal? É a diabetes normal, que é do velho? Ah, então tá. Ó, vai dar problema na gengiva, hein, senhora? Seu dente vai cair. É isso. Ninguém trabalha mais nada com diabetes. E aí, ali o médico falou, né, ó, é diabetes tipo 1. Ele precisa entrar em dieta zero agora. E aí já ele estava em cetoacidose. Aí eu comecei a perceber o hálito dele, que estava bem aquele hálito bem característico. E aí fomos para a UTI da emergência, porque e ficamos uma semana internado, né? E aí, graças a Deus, o hospital conseguiu o contato de uma endócrino pediatra. Então ela foi lá na emergência de madrugada e aí passou todo o protocolo para a equipe, como é que ia ser, e já deu aquela listinha das canetas, né? As coisas todas. E Nossa, aí que bom. a gente ficou olhando para aquilo assim. Porque é muita informação, né? E você abalado emocionalmente ali, então você fica meio, dá aquela sensação de impotência no começo, até você chegar um momento assim, tá, é isso, ponto. O que eu faço agora? E aí foi que a gente, É, e aí a gente, aquele apoio mútuo, eu falei, eu me doía muito ver a Michelle não podendo dar de mamar para o João, porque
Porque era o maior vínculo, né? E assim, era doído ver isso. Mas ao mesmo tempo eu sabia que era o melhor para ele. Então, esse apoio mútuo foi muito importante. Na verdade, Mas porque você sabe que o mamar para ele é onde ele relaxa, a gente sabe, né? Onde ele relaxa, é o prazer dele. Então, ver ele chorando, aquilo que ele quer, e você não poder dar, é de rasgar o coração nele. E aí eu tive que fazer um desmame dele abrupto no hospital, tive que amarrar, peguei uma atadura na emergência, no posto de enfermagem, tive que amarrar o peito e falar, ó, tá dodói, você não vai mais poder mamar, filho. eu acho isso incrível nas crianças, a grau de adaptabilidade, de aceitar aquilo, de lidar com as novidades, é uma aula, assim, pra gente. É. E aí a gente aí consegui fazer o desmame dele, graças a Deus. O Fábio No comprou as hospital canetas mesmo. No hospital mesmo. E aí o Fábio, isso foi no sábado de manhã, a médica chegou lá e falou, ó, já comprei as canetas, comprei insulina. Aí, sábado de carnaval, aí o Fábio voltou no hospital, na farmácia Na para comprar farmácia. as agulhas. É. E aí a gente começou usando a Basaglar e a Humalog. E aí, no hospital, o João Rafael parecia que ele ia comer todo mundo que estava ali dentro do quarto. Era uma fome absurda. A gente ficou espantada. Ele comia a comida dele, ele queria comer a minha comida. E aí você ficava louca, porque no hospital não tinha. Eles demoravam com a comida, né? Aí eu tinha que todo dia ligar para a Copa. Olha, comida do quarto do João Rafael, tem diabetes. Ah, tá, já vou mandar. Aí demorava a comida. A criança enlouquecida de fome. E aí eles mandavam assim, umas comidas muito loucas, assim. Teve um dia que mandaram à noite para jantar um polpetone com presunto, com queijo, uma coisa enorme. Desse tamanho. Para ele. Enorme, assim. E com um purê de batata e arroz. E aí, para mim, eu recebi um arrozinho desse tamanho com um franguinho seco. Eu falei, gente, eu vou comer coisa do João, gente. Aí eu liguei ainda para falei, olha, deixa eu confirmar. Esse hambúrguer gigante aqui, com esse monte de queijo, isso é para o João Rafael, o paciente, ele tem diabetes, né? Eu falei, porra, tem, é justamente isso. Não, era muito tenso a parte de alimentação. E aí a gente saiu do hospital, a médica deu um relatório das coisas, mas a gente não sabia nada de contagem de carboidrato. Nada, nada. A minha sorte é que eu já mantinha uma dieta mais equilibrada para o João. Então ele não tinha ainda provado nada assim, teoricamente todinho, biscoito maisena. Ele não tinha comido nada disso. E até hoje ainda não comeu. Eu mantinha ele assim. Eu já levava ele na nutricionista. Essa é a vantagem do bebê. Se você tem um bebê, se você tem ouvindo a gente, essa é a vantagem do bebê. A Lívia, até hoje, ela não pode ver leite com Toddy. Ela nunca provou. Então, quer dizer, hoje ela toma leite, você põe adoçante, ela toma leite com adoçante, mas não pode pôr Toddy, que ela não tomava. Então, é uma coisa que ela não gosta. Essa é uma vantagem, assim, porque a gente consegue moldar melhor o paladar da criança, né? Hoje em dia eu faço para ele uns bolinhos low carb, assim, eu boto cacau em pó e eu não uso adoçante culinário para ele. Ele come aquele bolo de farinha de amêndoa, cacau em pó e ele acha uma delícia. Ele come chocolate 70% e ele acha uma delícia. É uma alegria da criança. E olha, eu fico assim, a inocência da criança é tudo, né? Porque no dia que bateu um chocolate ao leite nessa língua, ele não vai conseguir comer. Ele não vai conseguir comer. Aí foi que a Michelle falou assim, pode deixar, porque se ele comer, ele vai ficar enjoado, ele vai ser muito doce para ele. Exatamente. Falei, então tá bom. A Lívia não suporta. A minha mais velha adora, é igual uma formiga, parece, eu já falei, parece que fugiu da Etiópia, refugiada. E aí, quando ela pega alguma coisa doce, ela parece que... Não, agora a Lívia prova, ela fala, não gosto, não gosto. Não gostei. Ele gosta muito, o que ele prova, que ele come de doce mesmo é a jujuba. Que a gente deixa para assim, quando ele fez uma hipoglicemia, a gente dá a jujuba. E ele malandramente, de vez em quando ele olha para a bomba agora, fala, mamãe, 140. Aí ele chuta o número, assim, 140. Balinha, mamãe, balinha. Agora tá fazendo isso. Faz uma cara de sofrimento. E ele ficou no hospital. Aí me conta, vocês aplicaram insulina? Vocês aprenderam a aplicar insulina lá no hospital? Aprendemos. Ficamos uma semana internados.
E aí a gente aprendeu a fazer a Humalog, a Basaglar lá, né? Na verdade, todos nós aprendemos. A gente, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, o médico que estava passando, que ninguém sabia. A nossa caneta é legal, né? Eu falei, ela que vai aplicar, ela não sabe nem que é caneta. Eu ficava tenso. Mas a gente aprendeu todo mundo junto. A médica foi lá, passou para a equipe foi passando para os outros dos outros dias, os outros plantões, até a gente assumir o uso da caneta. É. E aí a médica falou assim, ó, vocês já estão aprendendo direitinho, aí uma semana deu alta para ele, né? Graças a Deus. Mas E aí a gente aí? chega em E aí, para ir aí, embora? E aí? E aí, quando fala assim, pode ir, eu falei, mas a gente quer ficar. A gente vai ficar mais uns 15 dias. Emenda até a Páscoa. Não tô com pressa. Dá pra ir. Exatamente. Vamos lá É pra o casa medo. do E Sul. agora? E agora? e agora? E aí a gente fica, aí a gente chega em casa, abre a porta de casa, entra em casa e a criança começa a pedir comida, e você fica, e agora? O que que dá? O que que faz? Aí eu liguei para a nutricionista Não dele, parece que rapidinho, você está entrando com um novo bebê em casa? Parece que está com um bebezinho de novo que você não sabe fazer nada? nada. Aí ele fica assim, e agora? E o que que a gente faz? Não, e às vezes até você lidar com essa realidade, fica assim. Até, ele tava dando cuidado, filho, cuidado. Eu falei, mãe, pode andar normal, né? Ele pode andar. Que a gente fica, às vezes, numa preocupação. Não, filho, não sobe aí, não, filho. Olha a glicose. Sabe? Tudo é glicose. Tipo. Até a gente, é uma nova realidade que a gente tem que aprender a lidar, né? E aí eu liguei para a nutricionista dele, falei com ela, poxa, ela, não, vamos marcar a consulta. Aí marquei a consulta 2 dias depois. Aí ela, assim, ela não é, ela é especialista em nutrição pediátrica, ela não sabia nada de diabetes. Ela fez lá, né, o que ela conseguiu fazer, contou lá os carboidratos e tal. Aí eu falei, meu Deus, aí fiz, aí começamos, aí compra balança, aí fica assim. Aí a prima dele, ela descobriu diabetes, ela tinha uns 25, 26 anos. E aí ela falou assim, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tem uns grupos de WhatsApp muito legais. Aí ela colocou a gente num grupo do Fred, e aí depois eu migrei para um outro grupo, Somos Pâncreas, e aí lá no grupo que eu comecei a conhecer as pessoas, aí comecei a entrar no Instagram. E aí é que eu vi teu curso. Eu falei, Fábio, olha isso aqui, eu preciso fazer esse curso para poder entender isso, porque eu tava perdida. Aí ali, profissional, a enfermeira já era, assim, eu já não era mais enfermeira, eu era mãe. E totalmente A perdida. a gente perde, primeiro, para quem está ouvindo a gente, por mais que a gente seja profissional de saúde, o DM1 é muito específico. É 5 a 10% dos casos de DM. Então, o profissional de saúde, ele estuda o que é o mais frequente. Não dá para ele estudar todas as doenças do universo. Então, é o que aconteceu com vocês. Todo mundo aprendeu lá sobre DM1, inclusive os plantonistas. E aí, o profissional, ele também o profissional de saúde ele também sabe pouco. 2, o próprio feeling, você perde o distanciamento necessário para você aprender. 3º, o impacto emocional é na boca do estômago, então não dá. Você simplesmente não dá. As pessoas perguntam assim para mim, mas o seu curso é para profissional de saúde? Gente, é para todo mundo que quer aprender sobre DM1. Para pai, para profissional de saúde. Por quê? Eu falo, aí as pessoas acham assim que os pais têm que saber menos que o profissional de saúde. Eu fico brava com isso. Sabe por quê? Porque o pai precisa entender muito. Porque é ele que, na verdade, no dia a dia, vai... Não estou falando que você tem que saber mais que o médico, tá? Não me entendam mal, não é isso. Só que a gente não pode negligenciar o que os pais precisam saber, porque imagina vocês com um bebezinho. Se você erra uma dose de insulina, você mata. Meia unidade a mais para uma criança de 2 anos, 1 ano e 9 meses, você mata a criança. Né? Então, os pais precisam saber bem, entender bem. Então, assim, o profissional de saúde precisa saber, os pais também precisam saber. Então, às vezes, quando o pessoal começa a fazer o curso, várias pessoas que são profissionais de saúde, que começam a fazer o curso, falam assim, nossa, o curso é bem aprofundado. Eu falei, gente, eu como mãe e eu como profissional de saúde, eu acho que a gente tem que saber tudo isso, sim. Eu vejo necessidade de... Porque eu como mãe, eu ficava muito irritada quando as pessoas... tipo assim, você não precisa saber muito, entendeu? Você precisa saber só até isso aqui. Eu simplesmente me irritava aquilo.
Eu sempre queria saber mais, queria saber mais, queria saber mais. Poxa, eu quero o melhor para o meu filho, para minha filha. Então, eu preciso saber mais. Né? Então, é assim que eu penso que os pais precisam saber. E assim, é legal vocês falarem isso, porque às vezes a pessoa assim, eu sou profissional de saúde, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer o curso. Né? Nada. Nada, Eu, nada. eu acho que, sem sombra de dúvida, o curso foi um divisor de água. Assim, foi um abrir a mente. E da Michelle, que a Michelle, meu Deus do céu, a pessoa que se joga de cabeça. E aí eu via ela assistindo as aulas e não sei. E aí e fazendo anotação, que ela nota tudo nos cadernos dela lá e tal. E aí daqui a pouco. Aí eu comecei a perceber a diferença quando a gente foi na consulta com o pediatra. Que a gente foi na consulta com o pediatra, com o endócrino. Quando a gente foi na consulta com o endócrino, eu sentado lá, a Michelle sentada. Eu normalmente sou a pessoa que falo mais do casal, né? Eu sou a pessoa faladeira. Eu tô quieta e ela lá com o médico. Pai, ele falando aqui, ela, pai, eu não é efeito alvorecer aqui no. Eu falei, meu Deus do céu, que a pessoa tá discutindo aí com o médico, onde é que eu fiquei para trás? Mas você vê assim, como é que o conhecimento é a chave para você poder conversar, né? Você poder chegar junto a uma conclusão, você discutir com o médico, buscar a melhor opção para o seu filho, entender assim, as propostas que estão sendo dadas, tá, mas o que vai adequar melhor, como é que eu vou tirar suas dúvidas. Cara, isso foi fundamental para gente. E até então, quem estava assistindo era ela, era a Michelle. Sim. Michelle. Foi a partir dessa surra aí que você tomou no consulta que você resolveu começar a assistir? Aí eu comecei, porque até então eu fiquei naquela assim, ela está estudando, né? Já está estudando, já tem uma pessoa estudando. Então ela me passa a cola depois. Aí eu fui chegando, aí eu fui vendo que ela estava muito na minha frente. Falei, olha só, vamos começar nesse negócio aí. Esse negócio dessas setas de tendência aí, essas potagens de carboidrato aí, eu tô ficando para trás. E aí foi legal que ela foi me ajudando também nesse processo, né? Porque não é porque uma pessoa está estudando que a outra não precisa estudar. Né? Acho que não é uma pessoa abraçar a responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande para uma pessoa só. Né? Então, aqui a gente sempre discute se precisa fazer uma correção de madrugada. E aí, o que você acha? Vamos fazer? Vamos esperar? Agora a gente está usando a bomba, a gente está com 1 mês e pouco de bomba. Está com 3 setas caindo. Vai esperar um pouco? Vai dar uma jujuba? Não, vamos ver. Então a gente discute o que vai fazer. A gente não toma iniciativa assim, sozinho. Então, no entanto, que graças a Deus, antes da gente usar caneta, a gente nunca teve erro de aplicação. Por exemplo, eu fazer e ele depois fazer de novo. Porque não perguntou, não teve essa comunicação. Não, já fiz a base, já fiz isso, já fiz aquilo. No entanto, que ele segurava e eu aplicava no João. Agora com a bomba, não. Agora já é mais tranquilo. Mas, então, a gente não teve. Então... De vez em quando são as faíscas também. Vai mexer. Não mexe. Não mexe. Então tá bom. Então não mexe. Pronto. Tá caindo. Melhor da jujuba. Espera que vai subir. Vai cair demais. Então dá uma mas faz parte. É isso mesmo. Isso é sensacional. E quando você chegou com o médico para discutir, ele notou diferença ou já na primeira consulta você já tinha feito o curso, Michelle? Na primeira consulta eu ainda não tinha feito o curso. A gente saiu do hospital e aí a pediatra indicou uma endócrino. Aí a gente foi na semana seguinte. A gente marcou uma consulta de emergência já para fazer as coisas. Aí ela foi com muito tato, né? Aí eu cheguei em casa com aquela tabela, né? De tanto a tanto faz tanto, de tanto a tanto faz tanto. Aquilo era horror, né? Aí fica de tanto a tanto, tá bom. E aí a gente fazia, caía demais. Fazia, não fazia efeito. Eu falei, Fábio, não é possível que é assim. E a Michelle saiu revoltada na consulta. E pra mim, tava ok. Porque eu tava muito da vibe, tipo assim, a médica falou que é dessa tabela aqui, Michelle. Ela, mas por que esta tabela? Por que nesse valor não faz? Por que Eu falei, Michelle, não sei, está na tabela. Respeite a tabela. Só que essa coisa é coisa de mãe, sabe? Mãe. Que eu falo, tem a diferença. Ela, não, mas eu tenho que saber o porquê. Eu preciso entender o porquê. Porque a médica disse que a gente não está na fase de saber o porquê. Eu falei, a gente vai calcular mais para frente, mas eu quero calcular agora. Por que não pode? Ela falava assim, não, isso aí, o Pokémon ainda vai evoluir. Vocês estão muito recentes. Eu falei, que muito recente? Por que não pode aprender um cálculo simples? Aí eu ficava com aquilo na cabeça. Aí nos cursos alguém foi falando, aí eu comecei, aí segui teu perfil no Instagram, aí vi que tava abrindo a turma. Aí eu falei, Fábio, vou fazer esse curso.
Porque eu tenho que aprender. Não dá para ficar nisso só do médico, não. Tem que aprender, tem que aprender. Aí fui começando a aprender, fui começando a aprender. Aí daqui a pouco eu cheguei nele e falei assim, ó, bomba de insulina. A bomba é o que há. A gente tem que botar bom. Mas isso foi logo no início, né? Aí, e eu falo assim que a bomba, se eu tivesse colocado naquela época atrás, antes de fazer curso, não ia dar certo. Eu não estava preparada. Não estava preparada para a bomba naquele momento. Agora, eu entendo muito mais, né? Depois que eu fiz o curso, eu entendo que para você ter a bomba, você tem que fazer o contagem de carboidrato, né? Você tem que entender como é que funciona a insulina. Não dá para você ficar assim. E aí eu falei, ó, vou fazer o curso, eu tenho que fazer o curso. E aí comprei o curso e comecei a fazer. Aí você chegou na consulta, o médico pronto, não estranhou, não? Aí ela ficava, a consulta demorou mais do que o normal, né? Aí eu falava, então, mas essa aqui, mas E a médica puta da vida que você tá lá tomando. Aí ela falou, calma, você tá muito ansiosa. Tá muito ansiosa. Tá muito ansiosa. Eu falei, não, mas olha só, porque eu vi, não sei o que, ela, Aí eu falei, então, mas por que eu aprendi o negócio da contagem do carboidrato, não sei o que ela mas espera mais um pouco. Vamos seguir a tabela, vamos seguir a tabela. E eu ficava irritada com aquela tabela, eu ficava irritada. E sempre estava mudando a tabela, né? Porque você vai E ajustando. Ajustando. E aí às vezes subia demais, aí eu ficava, cara, não é possível que a gente vai ficar a vida inteira nessa tabela. Não é possível. Aí foi passando tempo e a gente mudou de médico. E saímos na rua uma vez e esquecemos a tabela. Meu Deus do céu, cadê a tabela? Não tem a tabela! E aí eu saio correndo para voltar para casa para buscar. Como é que a gente não tirou a foto da tabela? A gente tá sem a tabela. Aí vai procurar a tabela em casa para poder. E a criança, meu Deus do céu, no desespero. Teve essa da tabela que a gente Aí vocês trocaram, vocês chegaram a trocar de médico? Trocamos de médico. Aí, isso assim, aí o que aconteceu? Eu discutindo muito com ela, e aí eu comecei a ver que muita coisa ela não passava pra gente. Muita coisa. Libre, bomba. Ela sempre falava assim, não, bomba é muito complicado para conseguir, tem que ter um laudo muito específico. E eu ficava, gente, mas o médico tem que dar um laudo. Se ela não quer dar um laudo, a gente vai arrumar como essa bomba? E aí eu fui começando a ver no curso que muita coisa ela não me passava. Eu falei, Fábio, ó, não tá dando, vamos mudar de médico. Aí eu nos grupos eu comecei a colocar, gente, alguém tem médico no Rio para indicar? E começaram a indicar. Aí indicaram pra gente o doutor Rodrigo Siqueira. Perfeito. Aí pronto, aí juntou o curso com o doutor Rodrigo, pronto, abriu o mar totalmente. O mundo de tecnologias. Na segunda consulta a gente já estava de Libre no braço, foi botar o Libre lá no consultório. E eu tenso com o Libre, menino, vou botar o Libre no braço da criança. Falei, gente, vai varar o braço dele, é muito pequeno. Aí eu falei, mas aí a gente foi, e aí, com todo o cuidado lá com o doutor Rodrigo, com maior paciência. Mais uma vez a criança, né, mostra que tá nem aí, ficou vendo o celular e botou, legal, e tá ótimo. E aí foi toda essa fase, né? Até a gente chegar na bomba hoje, assim. É incrível quando você se permite aprender o resultado que você vê. Você não fica assim, a medida do que falam para você. E você chegou lá, ele passou a tabela para você ou ele já começou, você falou que queria aprender a contagem? Como é que foi? Vocês chegaram eu já sabia um pouco da contagem, né? Que eu peguei um pouco do curso. Naquela época... Ele perguntou pra gente se fazia já a contagem, foi? Não, a gente tinha tabela ainda. Porque a gente quando a gente chegou, na segunda consulta que a gente foi para contagem. Isso. Aí a gente aprendeu a contagem e aí largamos a tabela de vez, né? Graças a Deus. Mas deixa eu só explicar para o pessoal por que também que os médicos passam a tabela. Olha só, o que acontece aqui. No início, pessoal, para quem está ouvindo a gente aí, antes de julgar o seu médico, tem o seguinte. O que o médico, no início, ele quer? Às vezes não deu tempo dos pais absorverem o impacto. É muita informação, então não dá para passar de cara para os pais, ó, a caneta está aqui, toma, vai contar carboidrato, que a pessoa não vai conseguir. Então, até para dar o tempo para os pais
é feita uma tabela para que os pais sigam e depois ele vai ajustando, dando tempo. O problema é que às vezes os pais ficam anos dessas tabelas, que é péssimo, porque você tem um intervalo ali que com certeza vai ser ruim. Agora, aí é uma questão de os pais começarem a estudar e falar, não, agora eu quero fazer contagem, agora eu quero evoluir, agora eu quero algo melhor, e aí que é o que vocês fizeram, e aí vai seguindo, né? E A aí gente vai vai seguindo. Porque senão, se você não se permite aprender, às vezes você pode olhar e falar assim, nossa, eu não vou aprender isso. Não, você vai aprender, né? Porque não é assim, é uma necessidade, você precisa aprender, né? Porque você não vai viver a vida toda fazendo aquele mesmo, seguindo aquela mesma direção. Você tem que ampliar o seu horizonte, então você tem que aprender. E não é também assim, é muita informação? É, mas você aprende todo dia. Mas também não é aquela coisa absurda que eu nunca vou aprender. Claro que vai. Claro que vai. Todo mundo Ó, tem capacidade. Existe vida pós-diagnóstico, né? Como o pessoal fala. A gente e acha ele que não vai dar conta, mas tudo se ajeita, tudo se tá, né? acalma. E E agora, o de agora, E o pode quanto foi falar. importante para a gente também ouvir quando a gente teve, no dia do diagnóstico, eu conversei com um menino que fez um curso comigo, participou de um curso que eu dei, e eu descobri que ele tinha diabetes tipo 1, foi você que viu, né? Que ele estava usando um Libre. Que eu falei, olha lá o menino usando o adesivo de nicotina, deve ter parado de fumar, né? Aí a Michelle foi conversar com ele, aí era o Libre, aí ele falou que tinha diabetes tipo 1 e tal. No dia que a gente recebeu o diagnóstico, eu liguei para ele. E ele foi tão fofo na hora que que eu liguei para ele, ele falou assim, Fábio, fica. E ele era todo bonitão, todo atleta. Ele, Fábio, fica tranquilo que a vida do seu filho vai ser ótima. Recebi diagnóstico com 10 anos, há mais de 15 anos atrás, e, cara, hoje em dia tá tranquilo. Aquilo me deu uma calma no começo ali, para mim que me trazer para o eixo. Então, quantas pessoas que hoje conseguem lidar, já estão num outro patamar, o quanto é importante falar, né, para as pessoas, cara, essa fase inicial, calma que vai passar. A gente daqui a pouco está entrando numa fase de normalidade, vai tudo caminhar bem. Então, assim, isso vai acontecer. Essa primeira tempestade, ela vai passar, né? Teve uma mãe que mandou uma mensagem para mim esses dias que ela tem um filho de 4 anos, DM1, e descobriu agora a bebezinha de 1 ano e 7 meses com DM1 também. E ela me fala, como é que a minha vida vai ser normal? Aí eu falei, eu sei que é difícil agora, eu sei que é difícil acreditar em mim, mas vai, você vai chegar no equilíbrio, mas é um tempo, é um processo. O problema é que até passar é bastante doloroso. Então, assim, se nesse momento vocês podem procurar grupos de ajuda, que foi o que vocês fizeram. O grupo Somos Pâncreas é excelente. Sim. Eu estou nesse grupo também. Então, assim, grupos de WhatsApp. Aliás, para quem está ouvindo aqui, a gente tem grupos, a gente tem 4 grupos de WhatsApp aberto do Mãe Pâncreas. E a Sandra é da sua turma, a mãe da Thalita, que fez live com a gente há pouco tempo. Ela que ajuda com as mães lá, sabe? Tirar as dúvidas, ajudar as mães. Então, se vocês têm interesse em entrar num grupo de bate-papo de mães, porque assim, é importante você dividir a sua dor, porque não dá no dia a dia para você ficar reclamando toda hora, né? As pessoas se cansam, Não dá para você ficar reclamando todo dia, não dormir. Ah, tô cansado. Uma hora a pessoa fala, pô, saco. Né? Só que o DM1 é para sempre. Ad eterno pra gente. Ou até a criança crescer, né? Não, e não adianta você tentar. Você tem um amigo, tem um grupo de amigos, mas não adianta você também ficar o tempo todo falando com eles, porque eles não vão entender, né? Não entendem. Só quem vive realmente isso é que entende. A gente tem muitos amigos que perguntam como é que funciona, como é que é, né? São muito Eles perguntam assim, e aí, a glicose está controlada? Né? Aí você fala, tá tudo controlado? Tá. Porque não adianta. Mas tá tudo bem, né? Tá.
Não, ou então quando vai na festinha, né? É. Vai na festinha de criança e aí você tem aquela coisa que o João não gosta dessas coisas de docinho, de salgadinho, ele não gosta, né? Nunca provou, nunca pediu, então a gente procura dar o mais saudável para ele. E aí vai na festinha, aí vem a hora do lanche, que é a hora do terror, que aí você entope as coronárias das crianças de gordura, que aí vem batata frita com pizza, com hambúrguer, e aí tá o João lá feliz da vida, comendo o pão dele com queijo Minas, tomando um leite, e a pessoa lá, ai, tadinho, né? Ele não pode comer. Tadinho do teu filho, que se continuar comendo assim vai ter um infarto com 15 anos, né? Pô, é meu filho que é tadinho. Mas é que, no caso do João, ele, como ele não gosta, você tem, se você não levar alguma coisa, ele vai fazer hipo na festa. Sim, Só que assim, só que essas pessoas não sabem disso. Então, até você explicar que o focinho de porco não é tomado, eles acham que vocês não estão dando porque vocês estão proibindo a criança. Aí até Até você... Michele, a gente tem que ter muita empatia com as pessoas também, porque as pessoas não têm o grau de consciência, de informação que a gente tem, sabe? É a gente ali antes do diagnóstico. E vai olhar a criança, coitado, né? Não pode comer as coisas. Exatamente. As pessoas não sabem. E me fala aqui, vocês já conseguem ajudar outros pais de crianças com diabetes? Já conseguem tirar dúvidas? Uhum. De vez em quando alguém me chama no privado, quando eu faço algum post no Instagram, alguma coisa, aí alguém me chama no privado, me pede alguma ajuda, né, alguma orientação, e é muito gratificante, né, quando você consegue ajudar, porque a gente sabe quando a gente está naquele início, né, e que a gente não sabe aonde olhar, assim, você fica totalmente perdido, às vezes você não está com o contato do médico, naquele momento ali você precisa de alguém, né, para te ajudar. E às vezes você não sabe, não sabe, ai meu Deus, a glicose está alta hoje. O que aconteceu? Por quê? Aí você fica, tem várias coisas, mas antes de você aprender essas várias coisas que você não sabe, você fica assim, pronto, fiz alguma coisa errada, o que aconteceu? E aí você poder ajudar alguém é muito bom, é muito gratificante, né? Eu acho que é o papel de você levar adiante aquilo que você recebeu. Né? Então, poder falar, por exemplo, divulgar o seu curso, como a gente recebeu essa informação e foi muito importante para a gente. Sempre que pode, alguém pergunta, a gente fala, olha, busca informação, tem o curso da Mãe Pâncreas, tem os grupos, porque a gente vê que a gente não está sozinho, né? Essa rede de apoio, mesmo que distante, mesmo que virtual, o quanto faz a diferença. Porque às vezes a gente está no olho do furacão, assoberbado ali, e a gente precisa disso. Então, agora, quem recebe, eu acho que faz parte também a gente continuar nesse ciclo, né? Então, eu tenho a informação, entregar para outra pessoa, né? Isso eu acho fundamental. E assim, a gente tem, dentro do possível, né? Eu não consigo falar muito nos grupos porque eu tenho 3 filhos, um marido, um cachorro, um trabalho. E de meia-noite, às vezes eu acordo para olhar livro. Então, é tenso. Mas assim, a jornada é um ponto assim, eu faço com muito carinho. Só para você ter uma ideia, é uma sequência de links, de dicas, tudo pensado. E eu vejo assim, muita gente que simplesmente não se inscreve. Eu falo, gente, então compra o curso. Não tem dinheiro, então faz de graça. Também não se inscreve. Eu falei, gente, então é o quê? Então, sabe? E eu fico tão feliz de ver quando as pessoas conseguem aprender. Eu fico tão feliz, sabe? A melhora de vida. Porque assim, eu sei que é uma criança que fica feliz. É sensacional. E não adianta, assim, é uma doença crônica, né? Então, como você disse, é para a vida toda. Então, a gente precisa aprender, tanto para a gente dar qualidade de vida para o filho, como para a gente também ter uma qualidade de vida. Porque é muito ruim você estar numa situação que você não sabe o que fazer. Você está totalmente cego, assim, fica... o que eu vou fazer? Então, quando eu escuto muito isso no grupo, né, do Somos Pâncreas, que o conhecimento liberta. Então, você está numa situação ali, você tem um conhecimento,
tá, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Isso até ajuda na hora da consulta com o médico. Ou você mandar uma mensagem já bem assim, ó, é isso e isso, acho que é isso e isso. Porque você sabe, você está estudando. Tem que estudar, tem que aprender para você poder melhorar o tratamento e melhora assim, nossa, 1000%. Ó, eu sempre conto aqui, eu vou contar de novo a história da mãe que começou a fazer o curso, antes de começar a fazer o curso, ela falava mal da médica, mal, quer dizer, não é que ela falava mal, ela não conseguia, ela não gostava, não me entende, não sei o que, não sei o que. Aí fez o curso, depois nós só falava bem da médica. Eu falei, uai, trocou de médico? É mesmo. Eu falei, e assim, normalmente quando o pessoal fala do médico, eu não falo nada, porque briga de marido e mulher não se mete a colher. É a mesma coisa que o negócio de médico. A gente nunca sabe qual é a outra parte da história, né? Então, depois, você mudou de médico? Não, é a mesma. Aí eu falei assim, Cristina, eu falei, mas o que aconteceu? Porque antes você não gostava, agora você gosta? É porque agora ela consegue me entender. Eu consigo conversar com ela e ela consegue me entender. Porque, na verdade, quando você tem uma dúvida e você sabe que dados levar para o médico, faz toda a diferença. Senão você chega lá reclamando de algo que você não está sabendo explicar, a médica não sabe também colher dados que possam te ajudar a resolver a questão, você continua com o problema, aí você acha que o médico não está resolvendo, né? Aí realmente fica difícil. Agora tem situações que realmente o médico não sabe, bom, aí já é uma outra questão que aí já não cabe, né? Já não nos cabe, Vamos. aí a gente Exatamente isso. Eu tava vendo que o João tava amanhecendo com a glicose alta um período. Aí eu falei, pô, aí no curso eu falei, pô, eu vi alguma coisa disso no curso. Voltei lá, aí vi que tem essa questão dos hormônios que agem naquele determinado período, não sei o que, não sei o que. Aí já falei, olha, falei com o médico, falei, olha, tá aumentando na segunda metade da madrugada. Aí ele falou, então vamos mexer na basal. Eu não lembro, já tem um tempo, não lembro direito. Vamos mexer no bolo, vamos mexer na basal e tal, não sei o quê. Aí pronto, ajustou. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento e levei já aquilo, ó, é isso, né? Porque você já, ó, tá acontecendo isso. Pode ser isso. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Aí ele consegue trocar uma ideia que é o que o seu marido falou. Troca uma ideia de, sim, você consegue fazer uma parceria para resolver o problema e ajustar o tratamento. Exatamente. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Nossa, a vida melhora assim, 100%. Claro, a gente não vive dentro da meta o tempo todo, 100% dentro da meta, né? Aquela maravilha. Não. Mas a gente vai buscando e a gente tem ferramentas para isso, né? Mas até porque, Michele, tem uma coisa, criança, eu sempre falo, criança tem algumas coisas que, além de tudo, alteram muito a glicemia. Quais são? Primeiro, está crescendo. Se está crescendo, primeiro tem GH nas ideias. 2, se está crescendo, está aumentando o tamanho, o peso, então você tem sempre novo ajuste. 3, vive pegando, botando a mão em tudo quanto é canto e mão na boca, então virose para cima e para baixo, altera também, sabe? Então você tem a alimentação não é estável, eles não têm uma rotina, assim, nem sempre come a mesma coisa num dia para o outro, às vezes ele pode ser instável, então tem várias coisas que dificultam muito mais numa criança que num adulto. Sim. Vou dar uma boa notícia para vocês, tá? Quando chegar com 6, 7 anos, as necessidades de ajustes, elas vão ficando um pouco mais folgadas. Vai ficar um pouco mais fácil. Recebo! Obrigado! Eu quero muito. E agora, ainda mais com a bomba agora, porque a bomba, parece que você está descobrindo o diagnóstico, né? Aí você... Logo, o primeiro mês da bomba é uma bomba. Não, é doído. É doído. Eu falei, gente, cadê as canetas? Pega as canetas. Tava tão bem nas canetas, agora botou essa bomba aí, esse controle remoto, não conserta a criança. E a gente, e cada hora, e ajustando. Primeiro mês foi muito ajuste, aí chegou. Aí agora acho que já tá precisando dar uma ajustada, porque a gente percebeu que ele cresceu. Então eu falei, Ele deu um estirão, assim, né? Esse período
esse pós-crise de pandemia agora, ele resolveu crescer o que ele estava crescendo. Mas observem que às vezes depois que você coloca, justamente quando você coloca a bomba, o que acontece? Quando você consegue ajustar a dose de insulina, principalmente da madrugada com a bomba, porque você vai especificamente no local correto, eles fazem aquele estirão de crescimento. Eles crescem bem e ganham peso também. Então, eu acho que está acontecendo isso. Porque o João, ele sempre foi muito comprido, né? Então, aí, às vezes eu olhava as pessoas assim, meu filho usa tanto de insulina, tanto de insulina. Eu falei, gente, acho que meu filho está usando insulina. Mas não, é porque ele é grande, ele é alto. Então, eu falei, se ele é alto, ele vai usar mais. Então, e agora ele deu esse estirão. Aí eu falei, até medi ele, porque, tadinho, ele tá há 7 meses sem sair de casa, né? Porque não quer usar máscara. Eu não consigo botar a máscara nele. Então eu falei, sem máscara não tem como. Não tem a menor condição de sair de casa. Ele tá há 7 meses em casa, mas ele tá de boa. Não tá estressado, não tá de boa. E aí ele deu um estirão aí esses dias. Enorme. E eu acho que pode ter sido isso. Mas a bomba é impressionante. É como é que criança adapta fácil. A bomba já faz parte dele. Em 2 semanas, ele sobe no sofá, joga a bomba para trás e pula no sofá. Aí ele vai virar para o outro lado e joga a bomba. A maioria das pessoas tem medo de usar. Vocês estão na Comped? Tô. Na comunidade? Então, você chegou a assistir a aula da Tainá? Assisti. A Tainá, que é, para quem não sabe, é diretora clínica da Medtronic, ela estava na comunidade, que é um grupo de estudo que a gente tem, e ela falou sobre isso, né? Que como que as crianças adaptam muito mais rápido, né? E aí eu vou falar como mãe, que eu tentei colocar bomba na Lívia muito pequenininha, não deu certo porque dobrava o catéter, porque ela era muito magrinha, mas a gente tem medo, normalmente os pais, de que alguém vai puxar, ele não vai se adaptar, é algo que está agarrado, e isso é um medo dos pais, é uma questão dos pais, não da criança. Olha, eu estou muito feliz de conversar com vocês, muitíssimo mesmo. Aposto que... E assim, estou muito feliz porque vocês são muito alto astral, assim, sabe? É muito bom, é muito bom. É muito bom ver isso. Levar isso. Eu fiz até um post essa semana que o João, ele tem diabetes, ele não é o diabético. Então, porque eu vi um rapaz de 18 anos falando que o diabetes não é o cartão de visitas dele. Ele se apresenta, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, tá? Não sei o quê. Aí, se surgir um assunto, ou se ele precisar fazer, sim, eu tenho diabetes. Ele não fala assim, sou fulano de tal, tenho diabetes. Não é o cartão de visita dele. Então, eu quero deixar isso muito, a gente, né? Quer deixar isso muito pro João, que ele não é o diabético. A pessoa que tem pressão alta não é a hipertensa. Ela tem pressão alta, ele tem diabetes. Mas ele é uma pessoa. É o que a doutora Solange outro dia falou aqui. Ela falou, eu não gosto do nome normal, porque de perto, quem que é normal? Gente, todo mundo tem seus defeitinhos, tem seus probleminhas. Cada criança tem a dela, tudo tem os probleminhas dela também, cada um tem os seus. E uma coisa que a gente acho que que ajudou muito, além da fé que a gente tem, que foi um fator muito importante da gente lidar com o diagnóstico, né? Foi o olhar para o diagnóstico. Porque o diagnóstico, a gente não tem o que fazer em relação ao diagnóstico. O diagnóstico foi recebido. Ponto. Agora, como eu lido com o diagnóstico, isso a gente tem gerência sobre isso. Então a gente resolveu entender assim, essa é uma nova fase. Então vamos viver essa nova fase. Vamos buscar o melhor para ele, vamos buscar se entender. E eu vou dizer assim, quando a gente começou a olhar para o diagnóstico dessa maneira, a gente começou a colher muita coisa boa do diagnóstico. A gente começou a ver a qualidade de vida do João melhorar por causa da questão da alimentação. Ele já tinha, mas a gente ainda ficou mais focado. A alimentação do resto da família também melhorou. A família ficou mais unida, todo mundo querendo ajudar. Então, assim, e o quantas pessoas... Aquela coisa do efeito borboleta, né? A Michelle aprendendo, a gente aprendendo e ajuda outro, que ajuda outro. Tudo tem o seu porquê. Então, assim, a gente busca viver da melhor maneira possível, que é agradecendo pelo que a gente tem hoje e buscando cada vez mais informação e qualidade de vida para ele. Aí, não foquem, pessoal, não foquem no problema, porque ele vai aumentar. Tudo que você foca, cresce. Se você focar no problema,
vai piorar. Se você focar na solução, se você focar no que pode melhorar, vai acontecer. Então, pense nisso. Eu quero agradecer demais a vocês. Muito obrigado. E para você, Né? e também a gente quer te agradecer também, pedir para que Deus te abençoe muito também. Amém. Agradecer pelo seu sim, pela sua missão que você abraçou e não ficar só em você, mas expandir e tornar isso de maneira abundante, de conhecimento para as pessoas e qualidade Amém. de vida. Obrigado, que você Obrigada. continue sendo esse instrumento de transformação na vida de muitas Amém, pessoas. amém, amém.